Hoje, basta um celular e conexão com a internet para se tornar emissor de opinião. Influencers, blogueiros, especialistas e amadores disputam espaço nas mesmas plataformas, onde antes só grandes grupos midiáticos tinham voz. Mas, será que isso significa que o poder da comunicação está mesmo descentralizado? Na aparência, sim. Mas, por trás das telas, algoritmos, estruturas de capital, redes de influência e regras invisíveis seguem determinando o que ganha visibilidade e o que é silenciado. Neste vídeo, vamos olhar com profundidade para esse novo cenário. O que realmente mudou na forma como nos comunicamos. O que permanece tão centralizado quanto antes, só que com outra cara. E para entender isso melhor, precisamos olhar para a trajetória da comunicação, do monopólio das mídias tradicionais até a revolução das redes sociais. Durante décadas, a comunicação era um jogo para poucos. Jornais, rádios e canais de TV controlavam a pauta pública. Com a internet surgiu a promessa da democratização da voz. De repente, qualquer pessoa poderia publicar, denunciar, mobilizar e influenciar. A sensação era de liberdade plena. Mas à medida que redes sociais substituíram veículos tradicionais como fonte de informação, começaram a surgir novas perguntas. Quem decide o que aparece no seu feed? Quem lucra com os seus cliques? E o que acontece com a verdade em meio a tantas vozes? A descentralização técnica, sim, ela aconteceu. Mas a descentralização real, política, econômica e social da comunicação ainda é uma questão em aberto. E entender isso é muito importante para qualquer cidadão, profissional de comunicação ou empresa que deseja se posicionar de forma responsável nesse novo ecossistema. Mas como esse cenário se traduz na prática? Vamos ver o que aconteceu com uma jornalista do interior de Minas Gerais. Em 2013, uma jovem jornalista criou um blog no interior de Minas Gerais para denunciar esquemas de corrupção em sua cidade. Em pouco tempo, o site virou referência local, atraindo leitores e gerando impacto. Mas com o crescimento vieram os obstáculos, pressões jurídicas, perda de patrocinadores e, principalmente, uma queda drástica de alcance em redes sociais, resultado de mudanças nos algoritmos do Facebook. Enquanto isso, vídeos com fake news, humor raso ou sensacionalismo explodiam em popularidade. Ter liberdade para publicar não significa ter visibilidade garantida e muito menos segurança para sustentar um trabalho informativo e ético. E esse não é um caso isolado. Os dados mostram o tamanho do desafio que enfrentamos hoje. De acordo com o Instituto Reuters, 2023, 92% dos brasileiros se informam pelas redes sociais, mas apenas 12% confiam plenamente nelas. A TV ainda domina 70% da audiência em horário nobre, com apenas 4 grupos empresariais no controle. Google e Meta concentram mais de 80% da verba publicitária digital, e plataformas como o WhatsApp se tornaram canais de notícias sem qualquer regulação ou transparência. É a ilusão da descentralização. Todos podem falar, mas nem todos são ouvidos. Algoritmos criam bolhas que reforçam o que já acreditamos. Criadores independentes enfrentam barreiras de monetização, exposição e segurança. E os dados que geramos são curtidas, cliques, tempo de tela, viram ativos para gigantes digitais, que moldam o discurso público com base em interesses privados. Por outro lado, há avanços inegáveis. Novas narrativas ganham espaço, a mídia negra, indígena, periférica, LGBTQIA+, floresceu. Podcasts se tornaram possíveis para aprofundar temas com qualidade. Projetos colaborativos como o Nexo, a Agência Pública e o Mídia Ninja criaram formas de informar com responsabilidade. Mas essa descentralização também trouxe riscos. Desinformação em escala, ataques a jornalistas, manipulação eleitoral e um ambiente de polarização extrema, onde o viral vale mais do que o verificado. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: como equilibrar liberdade, responsabilidade e qualidade na comunicação? A solução não está em desejar um retorno ao passado, onde poucos falavam e apenas muitos escutavam,
Também não está em abraçar de forma ingênua o novo cenário como se ele fosse, por si só, sinônimo de liberdade plena. O que precisamos é maturidade. Maturidade para reconhecer os avanços, sim, mas também para encarar os riscos e as responsabilidades que vêm com esse novo ecossistema comunicacional. Esse amadurecimento passa, antes de tudo, por uma regulação inteligente das grandes plataformas. Não se trata de censura, mas é de transparência. É preciso que empresas como Google, Meta e outras sejam claras sobre os critérios que determinam o que vemos ou deixamos de ver. Como funcionam seus algoritmos? Quem são os parceiros que alimentam suas políticas de moderação? Como garantir que vozes relevantes não sejam silenciadas por decisões automatizadas? Não basta cobrar das plataformas. A mudança começa pela base. Educação midiática desde cedo. Também precisamos incorporar a educação midiática como uma política de base, desde a infância nas escolas, mas também nas empresas, nas famílias, nos espaços coletivos. Saber identificar uma fonte confiável, compreender o que está em funcionamento como informação digital, reconhecer uma fake news, tudo isso deve ser parte do nosso repertório básico, assim como ler, escrever e fazer contas. Se queremos fortalecer a diversidade de vozes, apoiar o jornalismo independente é essencial. Além disso, apoiar o jornalismo local e independente, claro, se torna cada vez mais urgente. São essas vozes, muitas vezes sem grandes recursos, que estão na linha de frente da apuração com profundidade, do olhar atento às realidades ignoradas e da resistência à lógica do clique fácil. Mas como saber se estamos mesmo avançando? A resposta está em medir com critérios públicos e transparentes. Isso vale para projetos de verificação de fatos e iniciativas colaborativas que atuam como um antídoto direto contra a desinformação. É igualmente necessário criar mecanismos públicos de avaliação de diversidade informacional. Medir quem está sendo ouvido, quem está sendo ignorado, quais narrativas têm espaço e quais seguem invisibilizadas. Isso ajuda a entender se estamos realmente construindo um ambiente plural ou apenas reproduzindo novas formas de concentração de poder. E por trás de tudo isso, existe algo que não pode faltar: ética. Tanto para quem produz, quanto para quem consome o conteúdo. E, por fim, precisamos investir na informação ética, tanto de quem produz, quanto de quem consome conteúdo. Porque liberdade de expressão sem consciência crítica vira ruído. E ruído, em excesso, gera confusão, não comunicação. Mas nem tudo é sombra. Tem muita gente fazendo diferente e fazendo bem. A Finlândia já entendeu isso. Incorporou a alfabetização midiática como política pública desde o ensino básico. E hoje colhe os frutos. É um dos países menos vulneráveis à desinformação em todo o mundo. Um exemplo de como a educação e a política juntas podem fortalecer a democracia informativa. A boa notícia é que já temos referências práticas de que esse caminho é possível. A agência pública, por exemplo, é sustentada por financiamento coletivo e aposta no jornalismo investigativo com impacto social, mostrando que é possível fazer comunicação de qualidade com independência editorial. O Nexo Jornal se destaca ao combinar rigor na apuração, clareza na linguagem e inovação na forma de apresentar os temas, tornando o conteúdo informativo acessível a públicos diversos. A mídia ninja representa um novo paradigma de cobertura colaborativa, descentralizada e em tempo real, dando visibilidade a pautas que, historicamente, ficaram à margem dos veículos tradicionais. E iniciativas como o Comprova e o Lupa trabalham de forma articulada com outras redes para verificar conteúdos, combater a desinformação e reforçar o valor da apuração responsável. Esses projetos nos mostram que descentralização e responsabilidade podem sim caminhar juntos. Mas, para que isso aconteça em larga escala, é preciso engajamento coletivo, porque o futuro da comunicação não está apenas nas mãos das plataformas, dos governos ou da imprensa. Ele está, sobretudo, nas escolhas que cada um de nós faz todos os dias.
ao consumir, compartilhar e produzir informação. E é por isso que eu quero saber de você. Você se sente mais livre ou mais confuso com tanta informação? Que fontes você mais confia hoje? Comenta aqui a sua percepção e ajuda a gente a entender esse novo mundo da informação. E, é claro, se esse conteúdo está fazendo sentido para você e se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal do GTI Group. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com a sua equipe, colegas de produção ou amigos curiosos. Aqui no GTI, a gente transforma conhecimento em ação, com foco em adequações legislativas, RH estratégico, recrutamento e seleção e educação corporativa. Quer levar esses temas para dentro da sua empresa? Fala com o nosso time através do link na descrição ou através do QR Code na tela. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar dicas, tendências e soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia corporativo. E é claro, te vejo no próximo vídeo.